A célula é o grande nó dos vírus. Esse é o grande problema. Por exemplo, quando a gente tem infecção por bactéria, a bactéria vai direto no sangue. A bactéria é uma célula. Então, ela cai no sangue e espalha facilmente. Qual é o problema do vírus? Até 30, até 40 anos atrás, qualquer infecçãozinha, febre e tal, ia no pediatra lá, o pediatra falava, é uma virose. Quer dizer o quê? Eu não sei o que é um bicho qualquer que eu não sei o... Então, quando o pediatra falava, é uma virose, ele não tinha muito o que fazer. Mas aí, uma boa parte das viroses, a gente conseguiu desenvolver vacina. A primeira foi a da paralisia infantil, da poliomielite. Depois veio a vacina do sarampo, depois veio a vacina da catapora, da varíola, da varicela, do cachumba. E aí vieram várias vacinas que foram todas pegando o vírus e conseguindo criar uma vacina que funciona. O grande problema do vírus é que ele entra por um túnelzinho, que é essa bolota vermelha, parece uma batata roxa, uma batata vermelha, que ela começa do lado de fora e entra dentro da célula, que são os canais de entrada. Então, toda célula é como uma pele, tem buraquinhos, tem poros. Então, cada vírus entra por um canal diferente. Esses canais é a nossa questão. Então, dá para ver aqui, ó, os canaizinhos. Então, aparentemente, um ovo de galinha não tem buraco, mas ele tem permeabilidade. Né? Então, se eu pegar um ovo de galinha, que é uma célula grandona, botar num copo com vinagre vermelho, vinagre de vinho tinto, essa tinta do vinagre vai entrar na casca do ovo da galinha. E pode até entrar dentro porque tem permeabilidade. Então, quando a gente vê a célula, a pele da gente é permeável. A casca do ovo é permeável. E uma célula microscópica da gente é permeável, porque tem esses canais. E os vírus entram por esses canais, se espremendo ali. Por isso que eles falavam, entra pelo mesmo canal que provoca pressão alta. Então, relacionado com pressão alta, por quê? Mas hoje, todo mundo, quem tem mais de 50 anos tem pressão alta, a maioria, mais da metade do povo com mais de 50 tem pressão alta. Aí começaram a falar que era a pressão alta que causava. Aí vocês vão lembrar daquela história das ondas. Que onda que a gente está? Estão falando que é na quarta, mas é uma confusão, porque cada país teve flutuações diferentes. Então, nós tivemos a primeira onda, nós estamos aqui na linha verde. A nossa linha verde começou em abril, mas em fevereiro, em janeiro, eu já tinha tido paciente. Um paciente no Rio de Janeiro que tinha voltado de Nova York. Mas começou a pegar fogo em abril. A única diferença da gente é que essa linha verde nossa, ela ficou um platô, ela ficou abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Ela não fez curva, ela fez um degrau, uma plataforma e ficou. E aí eu fiquei sempre batendo naquela história. Nós vamos ter uma segunda onda que é muito pior do que a primeira. A segunda onda foi exatamente do vírus de Manaus. Do vírus de Manaus. Então, o que acontece? O vírus de Manaus, ele foi a primeira mutação mais agressiva. E não dá para saber qual é o vírus que vai ser mais agressivo. Mas o vírus de Manaus começou a perder, isso daqui foi, é só para ter uma ideia de como é que estava o ano passado, o mundo inteiro. E a China, dá uma olhada na China, clarinho, clarinho de tudo. Será que a China, que foi quem começou a encrenca, será que a China começou a encrenca em agosto do ano passado, que a gente estava, agosto desse ano, que estava morrendo gente a dar com pau no mundo inteiro, e a China não tem caso? Então, isso é uma grande questão que o mundo inteiro pergunta, mas a China não vai falar a verdade. Então, a China está sempre lá, branquinho, pouco caso, quase ninguém está morrendo. Né? Mas logo acima da China, você tem a Mongólia, está pegando fogo. A Rússia está pegando fogo. E essa curva aqui, que foi feita em julho, em agosto, na realidade, mostrando Estados Unidos, Brasil e Índia pegando fogo. O que a gente tem de problema? Alguns países não contam a verdade. A Índia não conta a verdade. Né? O Brasil não conta a verdade. Então, a transmissão dos novos vírus sempre foi da mesma forma. Droplets, quer dizer, aquela microgotícula respiratória que a gente mal vê,
quando tosse, quando espirra, e o aerosol que sai. Então, o aerosol é algo microscópico. É esse aerosol que fica no ambiente do restaurante, do teatro, por horas, né? Contato continua transmitindo, e a história de passar a mão para alguém. Os sintomas de todas as variantes têm o mesmo período de incubação, que são os sintomas podem acontecer do segundo dia até 15 dias, né? 14 dias. Então, você teve contato com o vírus, os vírus mais rápidos, como o Ômicron, como o P1 de Manaus, eles não esperavam 14 dias. Em 3 dias, 4 dias, 5 dias do contato, o cara já ficava doente. Por quê? Porque o vírus é muito rápido, quando ele entra no corpo, ele reproduz mais rapidamente. Então, aquilo que o C19 demorava até 15 dias, o C21 de Manaus estava demorando uma semana. O C21 Delta da Índia, 4 a 5 dias. E agora, esse vírus, o Ômicron, ele está demorando 2, 3 dias. Por quê? Porque ele é tão rápido que a quantidade de vírus no corpo é maior e os sintomas são sempre os mesmos. Febre, tosse, falta de ar nunca acontece. Quando acontece falta de ar, já está atrasado. Aqui é só para lembrar que as máscaras que funcionam são apenas as cirúrgicas e a N95. Aquela história do shield só funciona se tiver a máscara embaixo. Está cheio de lugar que você vê o pessoal com aquela tela de plástico, de acrílico, não serve para nada. Né? Para quem lembra, aquela história que apareceu logo no começo de uma pesquisadora japonesa, mostrando uma pessoa falando boa noite. Aquele aerosol fica no ambiente por horas. E isso continua valendo. E aí é que entra o grande nó. Quem tem máscara, pelo menos está retendo parte do vírus. A grande contaminação que está acontecendo na Europa é por gente vacinada, carregando o vírus. E quem não usa máscara, a transmissão é maior, né? Os testes de vacina, os testes de cotonete, já tem um quinto teste que não está nem aqui, mas basicamente tem o teste oficial, que é aquele que fica 4, 5 dias, mesmo no laboratório bom, no Fleury, demora 4, 5 dias, erra em 40% ainda. Então, cotonete negativo no laboratório, que demora 4, 5 dias, cotonete negativo não quer dizer que não tem. É aí que está a transmissão. Por isso que, politicamente, quando o pessoal fala, não precisa de máscara, ele está permitindo que as pessoas portadoras do vírus transmitam. Então, a máscara não tem conversa, não tem que ficar pensando, né? E os testes rápidos de farmácia, eles erram muito mais do que 50% das vezes. Então, teste positivo teste negativo. Então, o vírus, o coronavírus, ele chama corona porque tem esse monte de palitinho, um monte de espinho, que na cabeça do espinho parece uma coroinha. Na realidade, é uma bolota na ponta do espinho. Por isso que ele chama corona. E os vários subtipos continuam mantendo pequenas alterações exatamente na ponta da coroa, na ponta do espinho. Então, um ou outro espinho modificava. Aí o que acontece? Todos dão o mesmo quadro clínico: febre, tosse, uma tosse seca e cansaço e dor muscular. O pulmão era o foco da preocupação. Hoje, eu estou batendo na tecla das sequelas ocultas, sequelas silenciosas. Então, está cheio de gente, eu falo com o pessoal das universidades aqui, todos falam a mesma coisa, está cheio de gente que não ficou doente, não teve sintoma, mas que agora começa a ter queixa pulmonar. Está cheio de gente que não ficou doente, não teve sintoma, mas está tendo queixa cardíaca. Está cheio de gente com trombose, que esse é um erro que muita gente cometeu. Eu teve um quadro leve, eu não vou nem no médico, ou foi no médico e o médico nem pediu muito exame, principalmente o dímero D. O dímero D é obrigatório, porque o dímero D é um exame de sangue simples, que ele é específico para trombose. Quando existe trombose, quer dizer, começa a formar uma rolhazinha de sangue, isso é trombose. Quando existe, vai aparecer dímero D no sangue, que é um exame de sangue específico para trombose.
Ah, mas é por quê? Pode ser trombose porque tem varizes na perna e está trombosando, pode ser trombose porque teve uma erisipela e está trombosando, mas se tiver dímero D alto é porque tem trombose. Agora, se eu tenho suspeita de um COVID e tem trombose, tem que dar anticoagulação. O que, que acontece? Ninguém está dando anticoagulação. A anticoagulação não tem discussão, nem dos a favor do Bolsonaro, nem contra, não tem político nessa história. Anticoagulação é obrigatório quando existe suspeita ou confirmação de trombose no sangue. E o que está acontecendo? A maioria dos pacientes não fazem exames, porque vai no médico, ah, não, fica em casa, é só esperar que vai passar. Sim, mas e se esse cara com quadro leve, e eu atendi muita gente com quadro leve, muita criança com quadro leve, com dímero D lá no telhado. Quer dizer, ele está trombosando, não adianta nessa hora tomar água, tem que dar anticoagulante. Resultado, nós estamos criando uma população de pessoas com algum grau de trombose que uma hora vai estourar, uma hora vai ter uma embolia, uma hora vai ter um infarto, uma hora vai ter um derrame. Criança, jovem ou adulto ou velho, não importa. Então, quem tem trombose precisa ter um controle muito mais rigoroso, né? É óbvio que é muito mais fácil fazer trombo na perna, porque o sangue tem uma lentidão para voltar. Então, mesmo quem tem Covid, é mais fácil ter trombose na perna. Por isso que tem embolia pulmonar, porque solta uma rolha dessa, vai para o pulmão, e o quadro de morte súbita por embolia pulmonar é igual infarto. É igual infarto. Então, infelizmente, muita gente está sem diagnóstico. A parte muscular e neurológica, as lesões neurológicas de perda de olfato, perda de paladar, coordenação motora, estão relacionados não só com a musculatura que perde a sintonia fina. Então, está comum as pessoas falarem que agora derrubam a caneta, derrubam o celular, coisa que gente que não derrubava. Tropeço mais. E por quê? Porque a coordenação do cérebro entre o músculo diminuiu, porque tem uma lesão neurológica cerebral. Mas, ao mesmo tempo, tem uma musculatura que sofreu alterações pelo Covid, né? Então, está tendo muita coisa muscular, muito problema muscular. Intestino. Eu atendi algumas pessoas que agora estão tendo intestino irritável. Esse final de semana, atendi uma moça jovem que teve um quadro de semioclusão intestinal. E ela tinha tido vacinas do Covid. Não teve Covid, mas tem um quadro de semioclusão intestinal. Eu tenho que pesquisar se isso não foi um quadro inflamatório do Covid pela própria vacina. Todo mundo fala, a vacina pode dar complicação? Pode. As mesmas complicações da infecção. Mas a frequência, o risco é menor, por isso que tem que tomar vacina. Todas as lesões cerebrais são causadoras da dor de cabeça, da enxaqueca, da falta de memória, do lapso de memória, do gaguejar, a gente agora está gaguejando, e erros, né, de cálculo, pessoas que eram rápidas com a cabeça estão ficando mais lerdas com a cabeça. Então, é lesão neurológica. Quanto tempo está demorando isso? Meses. E em várias autópsias, que pouca gente fez autópsia de paciente com Covid. Poucos países fizeram. Os que fizeram encontraram vírus dentro do cérebro, de balde. E vários com trombose nas artérias, quer dizer, aquelas artérias do cérebro fininhas, que nem o fio de cabelo, cheio de rolhas de sangue, cheio de trombo sanguíneo, com trombo com vírus e trombo com sangue só. Então, ou seja, as lesões cerebrais são pelo vírus, pela inflamação e pelo trombo, pelo entupimento das artérias. Então, tem muita lesão. O rim é a mesma coisa. O rim e o cérebro são os dois que mais sofrem silenciosamente por causa do mesmo problema. Quando a gente começou a falar, vai aparecer uma nova cepa, lembra que apareceu a Delta da Índia? Esse gráfico explosivo era a previsão da Delta da Índia explodir o número de mortos. Mas aí o que a gente percebeu? Que ela não era tão maligna, ela era muito rápida no contágio, por isso que, por exemplo, no Brasil, que estava dominado pela C21 de Manaus, está desaparecendo. Hoje a maioria é da Índia, só que já começou a entrar a nova cepa. Então, crianças, está cheio de criança. A de Manaus pegou muita criança, da Índia pegou muita criança.
E a Ômicron, quando começou, quer dizer, faz 2 para 3 semanas, mas em 2 para 3 semanas já está no mundo inteiro. Então, está com a mesma velocidade, ou até mais, do que o primeiro vírus, que é o C19 da China. Aqui está feinho para ver, mas é só para ver como é que é o tal do alfabeto grego, né? Então, está lá, alfa, beta, gama, delta, e vai por aí afora. Então, eles estão usando isso daqui por causa da Organização Mundial de Saúde, que fica batizando. Mas tem vários outros que já a gente nem viu. A gente nem viu vários desses. Aqui, ó, tá vendo? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, lambda. A gente não viu, mas a gente cruzou com esses vírus. Mas eram vírus menos rápidos na contaminação, então eles foram desaparecendo. Nós já estamos no Ômicron, quer dizer, já passamos toda essa lista do A, B, C, D até o M e veio para a segunda coluna. Daqui a pouco vai ter que ter outro alfabeto, vai ter que pular para o alfabeto egípcio. Então, o que é o Ômicron? O nome dele oficial é o B11.529. Só para ter uma ideia como tem mais do que um. Né? Só esse B11 tem 529 subtipos. Ele é muito rápido na velocidade de contágio e ele é muito rápido na velocidade de duplicação. A questão é, será que ele vai matar mais gente ou não? Pelo que a gente está vendo, ele não vai matar tanta gente assim. Então, a dica ainda assim é a mesma coisa de sempre. Primeira coisa, lavar a mão, água e sabão, não álcool. Álcool foi marketing, acho que para vender álcool mesmo. É água e sabão. Segundo, tudo bem, usar o álcool. Terceiro, distância, que está avacalhando. Quarta coisa é ficar em casa, evitar relacionamentos. E a quinta coisa, manter máscara. A máscara é o item mais barato, mais eficiente que a gente tem. Então, o que a gente está vendo dessa história do Ômicron nesses 15, 20 dias? Está tudo em inglês, porque todo material que está atualizado até ontem. Então, a Ômicron é uma variante chamada B1.1.529. Começou na África do Sul, mas já tem gente discutindo que parece que ela estava já em outro lugar antes disso. Mas foi a primeira citação agora, 24 de novembro. Mas já encontrou-se nos Estados Unidos no dia 15 de novembro, então já devia estar rodando, né, antes disso. E já está hoje, desde a Índia, Botsuana, Israel. Israel vacinou todo mundo e o vírus entrou. Então, a vacina não impediu. Essas mutações desse Ômicron, esse é o grande galho. Tem mais de 50 mutações naqueles espinhos que ele tem. 32 das mutações são nos espinhos e 18 são no vírus em si. Ou seja, é muita mutação. Por isso que eu sempre falei que cada hora que vem um bichinho novo, não é o mesmo bichinho, é um outro exército. A gente foi invadido por um exército bandido C-19. Aí vem um outro exército de outro país, primo, mas outro país, C-21 Delta. Depois, então, cada vez que vem um bicho desses, é uma nova doença, causando sintomas semelhantes, mas é outra doença. Essa foto está ruim, mas foi a melhor que eu consegui arrumar. Essa parte amarelinha parece uma... O que parece? Parece uma pera, vai? Um negócio meio triangular. A parte de cima é onde estão as espículas. E é aqui que a maioria das mutações. Então, são 50 modificações no vírus. Então, será que as vacinas vão pegar? Porque as vacinas são todas baseadas na espícula, no espinho, e na cabecinha do espinho, que é a coroa. É aí que está aquela história. Então, está tendo muita reinfecção. Gente que tomou vacina, gente que teve a doença, gente que está na terceira dose e está pegando. A maior parte dos casos que na Europa estão detectando é de gente assintomática transmitindo. Então, aquele papo, eu tomei 3 doses de vacina, não vou usar máscara. Tem que usar. Tem que usar. A máscara ainda é a coisa mais fácil que tem. Esses gráficos são de hoje, da organização, que é acompanhado pela Johns Hopkins University, que é quem controla o mundo inteiro.
Existe uma mentira, o Brasil não está relatando os novos casos. Por quê? A nossa Anvisa e nosso Ministério da Saúde são muito sem vergonha. Toda hora eles ficam mudando as regras de informação de positivo. Então, na realidade, a gente tem umas 20 vezes menos do que a verdade. Por quê? Eles só aceitam se é positivo se o exame foi feito com um laboratório que tenha, ao mesmo tempo, que informar para o Ministério da Saúde o lote e a validade do teste, que é uma idiotice. Porque, por exemplo, você fez um teste rápido no posto de saúde, ou fez na farmácia, ou fez na rua, ou fez no laboratório. Se o laboratório, se a farmácia, não informar o lote e a validade daquele exame, a Anvisa e o Ministério da Saúde não aceitam. Isso acontece em 80% dos casos. Então, 80% dos pacientes que estão fazendo teste e estão dando positivo, o nosso Ministério não contabiliza. Por isso que, assim, olha só, a linha verde aqui é os Estados Unidos, a linha verde. Lá em abril começou o primeiro pico, foi quando Nova York estava lotado de caminhão cemitério, do lado de fora dos hospitais. Foi em abril e maio. Olha só a altura da linha verde, no primeiro coluna, no começo do gráfico. A linha verde não chegava nem nos 30K. Aí, quando chegou em julho, piorou mais ainda, porque pegou os Estados Unidos inteiro, não era só Nova York. Aí fez a segunda onda. Aí, quando chegou em novembro, dezembro, janeiro, explodiu nos Estados Unidos. Então, compare o seguinte, em abril, os Estados Unidos estava Nova York caótico, que foi a porta de entrada do vírus. Em abril. Olha o tamanhinho aqui da onda, pequenininha, não chega nem nos 50K. Em julho, agosto, passou dos 50K. Quando chegou em novembro, dezembro, janeiro, foi para 250K. É a linha verde. Os Estados Unidos relatam todos os casos. É confiável. Aí caiu, em abril teve outra onda, e agora, em setembro e outubro, outro pico, começou a cair, e agora já está explodindo de novo. A linha verde, que é a mais alta de todas aí, vocês vão ver que o finalzinho, a última coisa é um pico. Então, os Estados Unidos estão pegando fogo. Para facilitar, eu separei os países. A França, mesma coisa. Teve lá pico, depois teve um pico no meio do ano, depois teve outro pico em junho, e agora esse último pico da França já é explosão. Inglaterra e Escócia e Irlanda teve vários picos, e agora o último ponto desse gráfico da Inglaterra é pico de novo. Ou seja, está pegando fogo. Olha a Rússia. A Rússia está uma confusão. Também a gente não sabe se é tudo verdadeiro. Mas mesmo assim está pegando fogo. Abaixo, Holanda. A Holanda, olha o pico da Holanda. A Holanda não tem mais vaga nos hospitais faz um mês. Está transferindo pacientes para a Alemanha e para outros países da Europa. A Holanda está sem vaga nos hospitais. Olha o pico da Holanda. A Áustria também. A Áustria fechou, já está em lockdown faz 2 semanas. Aí você olha a Índia, não tem caso. Ou seja, a Índia, Brasil e China, infelizmente, eles não contam a verdade. Eles simplesmente não documentam, não registram, porque não tem lógica. Até a Rússia, que também fica escondendo a informação, pegou fogo. A Tchecoslováquia também pegando fogo. É só olhar o finalzinho da curva. Está um pico danado. Itália já está pegando fogo. Tanto que a Itália já está fechando tudo de novo. E isso com o vírus Delta da Índia ainda. Aqui não está contabilizado a explosão de casos do Ômicron, que está ainda começando a ser anotado. Ou seja, é uma confusão, a gente não tem informações. Agora, a Europa está ficando difícil, porque a Itália, França, Espanha, Portugal, estão tudo já no caminho de fechar. Áustria, Alemanha, Holanda já trancaram tudo, né?
A Inglaterra continua empurrando com a barriga. Aqui é só para ter uma ideia de como é que são a história das vacinas. Está ruim o slide, mas assim, do lado esquerdo em cima está escrito assim, proteína, vacinas feitas com proteína. Então, eu pego um pedaço da proteína do vírus. A segunda opção é vírus-like partícula. Eu pego um pedaço da partícula do vírus. A terceira opção, eu pego o vírus inteiro. E tudo isso vai para o laboratório e injeta em algum animal para criar um anticorpo. Aí tem as novas vacinas, que já são novidade. Nunca se usou vacina com... Do lado direito, em cima, aqui está escrito nucleic acid, ácido nucleico. Vacinas com ácido nucleico, quer dizer, com o RNA, com aquele genoma, aquela parte do... A gente fala DNA, mas o vírus não tem DNA, tem um RNA. Quer dizer, é o cromossomo do vírus. É aqui que muita gente tinha medo. Será que isso não vai fazer a gente virar jacaré, aquelas coisas todas que ficam de abobrinha? Mas é aqui que muita gente se preocupa. Ninguém sabe como é que vai ser no futuro. Se esse pedaço de cromossomo que eu estou dando para as pessoas não vai acabar misturando com o cromossomo da pessoa. Aí ninguém sabe. E embaixo está escrito o viral vector, quer dizer, o vetor viral. É vacina que eu pego um outro bichinho, um outro vírus bonzinho, boto um pedaço do vírus do Covid e aplico. Então, tem várias vacinas e todas são uma briga de laboratório. Todas querem falar que são as melhores porque é muita grana. Então, isso virou um comércio. O governo político adora comprar vacina porque o dinheiro não é dele, a carteira não é dele, ele está fazendo a campanha política dele. E aí você tem várias vacinas. Essa daqui, que é aquela que pega o vírus, você coloca num chimpanzé. Né? Você pega um vírus de gripe de macaco, bota o vírus do coronavírus e ele vai criar anticorpo. A Moderna e a Pfizer, né, que são a Pfizer, é o que a gente está usando bastante aqui, elas têm uma eficiência acima de 90% e elas são a mesma coisa. Pega o RNA, pega um pedaço do cromossomo do vírus e joga dentro da gente. Né? Então, são vacinas novidades, a tecnologia é nova. A Coronavac já é a mais antiga tecnologia. É pegar o vírus, dar uns tapas no vírus para ele ficar fraquinho, então a gente chama de vírus atenuado, mas você faz isso não dando porrada nele, mas dando produto químico. Mas é o vírus atenuado. Né? A Sinopharm, que não veio aqui ainda, mas é igual à Coronavac, é um vírus atenuado. Essa é a técnica mais antiga. É você pegar o vírus, transformar ele num vírus mais fraquinho e injeta o vírus. Essa é a técnica desde a primeira, da varíola, da paralisia infantil. A Johnson & Johnson já usa um vetor viral, pega um bichinho, bota o vírus lá para ele aplicar. E a Johnson, que falava que uma vez ia resolver, já está na segunda e daqui a pouco vão mandar tomar a terceira. A Sputnik é russa, eu tenho mais medo ainda. Mas também é a mesma coisa, usa um vetor. Vetor quer dizer, pega um vírus bonzinho, um vírus de gripe comum, bota o vírus do corona e aplica. Né? Tem essa outra, que é a Novavax, que é também com um pedaço de bichinho. Então, tem as vacinas orais. Aqui no final, no rodapé desse slide, tem lá oral vaccines. Tem 2 vacinas sendo testadas que são para gotinha, que nem a paralisia infantil. Seria legal, mas ainda está em desenvolvimento, não resolveram muito, mas daqui a pouco vai aparecer. Porque isso é tanta grana envolvida, todo mundo quer ganhar dinheiro. E antiviral, tem um monte, eu não vou nem ler esse slide aqui, é só para saber assim, tem um monte de remédio sendo testado, os antivirais que teoricamente estão liberando, é só para usar quando está internado, um quadro grave, que aí vai tomar um antiviral que custa 10, 15 mil dólares, é caro. Não tem nenhum antiviral, nenhum comprimidinho para tomar em casa. Não tem. Então, é aquela história. A doença ataca o organismo. Ponto. Vamos proteger. A chave é, se eu sei que a doença pega cabeça, eu vou dar proteção para o cérebro. É corticoide. Eu sei que pega o pulmão e é comum ter infecção bacteriana, eu sempre vou dar antibiótico preventivo de uma infecção bacteriana secundária. Mas a gente vive vendo comentários medíocres, cada vez mais medíocres, falando mal, né, de tratamento. A conduta é fique em casa e espera piorar. Mas as complicações estão sendo muito piores do que a doença hoje.
Então, o que vai acontecer no próximo ano? A gente vai começar a ver muita gente indo no médico, indo no posto de saúde, com complicações de vacina, não, de doença assintomática. Eu tive contato com alguém na minha família, quer dizer, pegou o vírus, e agora está com complicação cerebral, muscular, neurológica, cardíaca, renal, pele, está tendo muita lesão de pele, imitando psoríase, imitando dermatites, intestino, ou seja, está tendo uma epidemia de doenças que a gente tem que cuidar. Em resumo, o Ômicron é uma confusão. A minha opinião, vai aparecer um novo bicho? Vai. Vai. Por quê? O Ômicron está espalhando rapidamente em pessoas que tomaram vacina. Não está matando, não matou ninguém ainda. Mas ele está espalhando, ele está contaminando. Tomou vacina, mas o vírus entra, reproduz e contamina. Na Europa tem vários trabalhos mostrando que uma boa parte dos quem está transmitindo é o cara vacinado, porque ele não está usando máscara. Ou seja, o vírus está fazendo cópia dele mesmo rapidamente. Toda vez que o vírus está fazendo cópia rapidamente, ele vai fazer uma cópia errada. Se aparecer uma cópia errada, rápida e agressiva, que nem a de Manaus, nós vamos ter um novo ciclo de encrenca. Então, é uma coisa complicada, mas eu acho que está pedindo encrenca e vai ter encrenca. Entendeu?